Você já está sentindo a energia intensa de 2025? Me conta, eu já estou sentindo. Desde 2017 ou 2018, parece que colocaram água com Rivotril na população. E as pessoas estavam inertes quando veio a pandemia, ficou pior ainda. Sabe? A coisa foi ficando assim no nível vexatório. E agora dá para perceber que o Rivotril está sendo retirado da água do povo. Já tem um clima no Brasil, fora do Brasil, de ebulição. Isso já é uma característica do que a gente vai ver em 2025, em 2026, em 2027 e, enfim, já está aí, já está posto. Mas eu tenho recebido de muita gente, de muitas clientes, perguntas como: Patrícia, como eu lido com este ano, que é um ano que traz todas essas questões de mudanças rápidas? Ok, eu posso responder isso muito melhor se você agenda um atendimento e aquilo é feito de acordo com o seu mapa, de acordo com sua necessidade, tá? Mas, se esse não for o caso, como é que você pode, de uma maneira geral, estar preparado para isso? Essa é a intenção desse vídeo, é isso que eu vou te entregar agora. O que você precisa, de fato, independente do seu signo, independente do seu ascendente, como você precisa lidar com as grandes questões que este ano vai lhe apresentar. Qual é qual a postura mais assertiva para esse ano? É isso, vamos lá. Eu sou Patrícia Aguiar, astróloga há mais de 38 anos. Estou com um curso de astrologia no forno. Tem várias playlists legais sobre essa mudança de energia de 2025. Tem duas sobre Plutão em Aquário. Tem 2 vídeos sobre Plutão em Aquário, tem uns 3 ou 4 vídeos de previsão sobre 2025. Então, dá uma passeada aí pelo canal, tem muita coisa legal feita com muita seriedade para você, tá bom? 2025, um tsunami de mudanças. 2025 é um ano que muda muita coisa, mas além de mudar muita coisa, muda o ritmo. É muito planeta lento, potente, sabe, transformador, que fala do coletivo, entrando em signo de ar e em signo de fogo. A velocidade aumenta, sabe? O pé enterrado no acelerador. Então, nós vamos ver as dinâmicas sociais, mundiais, nacionais, se transformando intensamente e rapidamente. Ok, Patrícia, na vida pessoal, depende do que está marcado no seu mapa, depende dos graus que você tem, depende das casas que estão acionadas, até para a gente perceber se isso vai ser mexido mais internamente ou mais externamente. Porque uma coisa que pouco se fala aqui na internet, mas muito trânsito, muito transformador, absolutamente transformador, é vivido dentro. Muita coisa, às vezes passa, são fichas que são caindo, são mudanças internas que você vai transformando, são emaranhados que você percebe que tem,
e que se coloca disposto a desemaranhar, a soltar o nó, a se libertar. Então, esses futucar, sabe, essas coisinhas, essas chaves que viram internamente, elas também são extremamente importantes. Então, 2025, um ano que eu já chamei de ano pescoço, porque a gente já falou do que vai acontecer em 2026, e é em 2025 que a gente toma decisões chaves, tanto pessoalmente como coletivamente. Portanto, primeira coisa, fica muito atenta às direções que você for tomar. Escuta o seu corpo tem uma sabedoria muito grande. O sim que você diz para uma proposta, para uma mudança, ele te acalma, ele te apazigua, ou ele te aquieta? Como é que acontece? Escuta seu corpo. O seu corpo percebe coisas que na consciência talvez você ainda não tenha percebido. Essa é uma dica muito importante. Nós temos nesse ano que dá esse reinstalar de sistema, um novo mundo brotando, uma nova realidade, novas circunstâncias. Isso costuma ser caótico. Mas o fato de ser caótico necessariamente não é ruim. Vamos tirar um pouco dessa visão maniqueísta do mundo. Pode ser muito tenso, mas necessariamente não é ruim. Depende do grau de lucidez que você vai conduzir a sua vida nesse momento. Quanto mais lúcido você estiver, quanto mais consciente do que está acontecendo ao seu redor, mais fácil fica para você. Nós temos em 2025 Plutão entrando em Aquário, já entrou em 2024, mas para mim isso já foi o abre-alas de 2025 e a coisa já está aí acontecendo e a gente já está vendo as transformações ocorrendo. Nós temos Netuno e Saturno entrando em Áries, praticamente fazendo uma conjunção, só que eles deixam esse ápice da conjunção, esse grande encontro para 2026. Nós temos Urano entrando em Gêmeos e esse Urano entrando em Gêmeos junta com esse Plutão em Aquário e acelera ainda mais os processos de transformação. E nós temos Júpiter entrando em Câncer. Bom, é interessante você reconhecer isso no seu mapa e já tem alguns vídeos aqui sobre isso, então eu não vou me repetir. Se você tiver interesse, vai olhar nos outros vídeos. Eu vou ainda gravar um vídeo sobre o Brasil e como esses trânsitos mexem aqui no nosso planeta Brasil. E o que é que nós temos de macro? Nós temos um colapso de velhas estruturas. Eu falei que é um ano de caos. Gente, o caos também é a porta para o novo. O caos é a possibilidade de fazer uma nova arrumação, reorganizar. Imagina que você vai fazer uma reforma na sua casa. Vai quebrar parede, vai trocar piso, vai mudar cômodo, uma reforma. Primeiro você vai vivenciar o caos. Um caos estrutural. Estruturas estão vindo abaixo.
Um caos financeiro. Obra sempre é mais do que aquilo que a gente imaginou no final. Mas o resultado pode ser muito interessante se você tiver equilíbrio para atravessar esse tempo, se você tiver se organizado bem financeiramente para isso, se você tiver clareza de objetivos e se você tiver alinhado com os profissionais que estão lhe prestando o serviço. Mas com tudo isso, com todos esses cuidados, com todo esse grau de consciência, nada te livra de viver o caos. Que é uma obra, que é esse espaço de ampliação, de mudança, de uma moradia que vai ser melhor. Mas antes disso, aguenta. Então, 2025 é um ano desafiador nesse sentido. Uma nova ordem, e aqui eu não estou colocando no sentido esotérico, tá? Uma nova estrutura, prefiro assim. Tá aí, se colocando, e vem uma bagunça. Quanto mais consciente, quanto mais participativo, quanto mais bem colocado, bem posicionado for o seu voto em 2026, quanto mais estudado, quanto mais você parar e pensar na importância que tem o legislativo e como nós brasileiros fomos de propósito. Salienta isso, de propósito. Ensinados a acreditar que um presidente é o salvador da pátria. Quanto mais você parar para estudar, quem foi que eu votei na última eleição? O que foi que essa criatura fez? Aonde ela concordou? Quais foram os projetos de lei que essas pessoas que eu votei para o município, para o estado, para o país, disse sim? Quais foram os projetos de lei que ele disse não? Aquilo que ele me vendeu como proposta dele, de verdade ele fez? Os interesses que ele está defendendo são realmente os meus interesses? São os interesses da população que ele diz que ele defende? Vai se debruçar sobre isso. É um caos porque a gente está vendo uma mudança na concentração de capital, está tendo um grande achatamento da classe média no mundo ocidental. A gente está vendo isso acontecer no Brasil, a gente está vendo isso acontecer nos Estados Unidos, a gente está vendo isso acontecer no Canadá, a gente está vendo acontecer em vários locais da Europa. A gente está vendo acontecer na Argentina de uma forma absurda. Um avanço tecnológico que nem começou, mas que vai vir aí numa velocidade muito grande. E a gente precisa estar organizado no sentido de eleger pessoas que estejam aptos a regularizarem o uso dessas tecnologias. O que pode, o que não pode, como pode, até que ponto. É um ponto. E você, dentro da sua área de atuação, está se preparando para isso. Está se preparando. Não venha com essa, eu não concordo, eu vou negar e acreditar
que se você tem uma vida profissional ativa, que você vai conseguir lidar com isso na sua carreira. A médio e longo prazo, isso não vai te impactar. Então, tem que estar disposto a aprender, a reaprender, a gerenciar de outra forma. Tem que estar muito esperto, porque a quantidade de golpe que vem por aí e a maneira como esses golpes serão elaborados, como serão convincentes, é vexatória. Então, você precisa ter mais mecanismos que tornem o seu navegar na internet, a sua vida virtual, uma vida mais segura. E quando a gente fala de navegar na internet, estamos falando de contas bancárias também. Então, é preciso que você esteja aberto para aprender a lidar com isso de uma forma ainda mais segura do que a forma que você lida hoje, tá? Tem as questões das emergências climáticas, que é preciso que se cobre localmente no seu município, no seu estado, nacionalmente. Independente da ideologia política que você tem. Se o seu candidato ele não defende uma vida sustentável, ele não defende sua vida. Ele não defende a vida das pessoas que você ama, dos seus filhos. Essas mudanças, elas têm que estar aí postas e você precisa estar consciente disso, para que o caos, para que a obra seja o menos danosa possível. É um ano de grande oscilação e, portanto, é um ano instável. Então, é bom que a gente esteja com o emocional razoavelmente preparado, sabe, para lidar com as coisas, percebendo que as coisas vão, as coisas vêm, a gente vai aprendendo um novo modus operandi e a vida segue. E nós seguimos. Tá? E quais são as dicas práticas para, de uma maneira geral, independente do seu signo, independente do seu ascendente, você manejar 2025. E isso que eu vou falar, é claro, é muito mais fácil para algumas pessoas e muito mais difícil para outras. Mas, de uma maneira geral, dá para ficar atento e dá para parar um minuto, olhar para a própria vida e já pensar: onde é que eu estou sendo rígido? Onde eu estou sendo cabeçudo, cabeçuda, e não estou permitindo enxergar as coisas sobre outro ponto de vista. Sabe a teoria do observador? A gente precisa ensaiar. Isso é muito importante, gente. Eu acho que de tudo de 2025, o grande desafio mesmo é o de ensaiar, enxergar as coisas sobre outro ponto de vista, perceber as situações de uma maneira diferente daquela sua maneira habitual de perceber. Então, para agora e pensa assim, escolhe qualquer assunto da sua vida. Identifica como você pensa, como você age, como você reage nessa questão. Agora, experimenta se colocar em outro lugar. O que você não viu, o que você não percebeu? Que outra maneira de ver
Vou pegar aqui um exemplo qualquer, um objeto que está aqui na mão, tá, gente? Peguei aqui um controle remoto de ar-condicionado. Imagina que você sempre vê o controle assim. E você tem essa visão, e digamos que esse controle tivesse 5 quilômetros. Aqui ele tem 5 quilômetros, aqui ele tem, sei lá, 900 metros. E eu peço para você me descrever, e você sempre vai me descrever isso daqui. Porque é isso que você está vendo dessa situação. E aí eu peço para você experimentar. Olhar, e você vai ver isso daqui. E você vai perceber um pouco mais da situação. E aí, um pouco mais na frente, eu falo, experimenta olhar ainda sob outra perspectiva. E você se esforça bastante para olhar de cima. Porque não é um controle aqui desse tamanho, sei lá, 10 centímetros, não. Ele tem 5 quilômetros. E você consegue ver que de cima ele pode ser assim. E aí você se esforça para olhar para cá também. E aí você vai tendo uma visão diferente, porque com você conseguiu alargar a sua percepção, você conseguiu alargar a forma como você entende aquela questão. Isso te tira de uma zona de conforto. Ponto. É fato. Porque para fazer isso, você já tem que ter saído da zona de conforto. Para sair da sua noção do que é certo, do que é verdade, daquilo que você construiu, da defesa ferrenha do seu ponto de vista. Só para esse passinho, você já saiu da sua zona de conforto. E o exercitar e enxergar diferente também necessita de vários passos largos para muito além da sua zona de conforto. Mas se você percebe de outra maneira, você pode ver beleza onde você não via, você pode ver tristezas que você não percebia, problemas que você não enxergava ou que optava por não enxergar. Fica a dica aqui. Você pode ver, pode perceber uma necessidade de uma atuação muito diferente daquela que você estava tendo. Isso é flexibilidade mental, e isso exige flexibilidade emocional. E aí, que 2025, 2026, esses anos que estão aí grudadinhos, eles podem te facilitar um avanço na vida muito grande. São anos que você, para além das adversidades, para além dos desafios, para além das transformações, pode desemaranhar muita coisa. Porque você se atreveu a se abrir, a perceber que mudanças fazem parte de estar vivo e que às vezes não é fácil. Mas quem disse que estar vivo é fácil? Quantas vezes nós não somos colocados frente a desafios significativos? É preciso sair da zona de conforto, é preciso flexibilizar mente e emoção. É preciso encontrar novos caminhos para olhar para a solução. E é preciso, fundamentalmente, encontrar novas soluções.
O que você não tentou? O que você não percebeu? E o que você hoje se coloca disposto para tentar, para perceber, para ver, para enxergar, para transformar, para atuar de outra maneira? Sabe? É uma disponibilidade no seu jeito de agir e de reagir ao mundo, de agir e de reagir às suas questões. E aí que isso envolve uma disponibilidade para amadurecer muito grande. E nós vamos vivenciar essas questões e essas necessidades na nossa individualidade. E aí eu repito, pessoas diferentes, dependendo do mapa, do ascendente, de onde essas questões se colocam no mapa, vão vivenciar com intensidades diferentes, de formas diferentes. Mas na coletividade, a gente está meio, grudadinho. É claro que locais diferentes têm ali as suas próprias egrégoras e também vivenciam isso de forma diferente, mas a gente sempre sabe do que está acontecendo do outro lado do mundo e não tem como isso não tá mexendo. Mexe comigo. Mexe comigo quando eu estou aqui em segurança na minha casa e eu vejo que tem nações sendo destruídas por guerras infames, provocadas por líderes infames, lideradas por essas pessoas infames e provocada por um capital que não está nem aí para ideologia, para absolutamente nada, só quer mais. É só mais um mecanismo para extrair mais, para vampirizar mais. Então, de alguma maneira, somos afetados. Alguns serão mais, outros menos. Mas um mecanismo de ação para lidar com isso, que precisamos desenvolver e aprimorar, é esse daí. Assim, de todo o coração, eu espero que esse vídeo seja muito útil para você. Sabe? Que você reflita sobre isso, que você pense questões da sua vida, utilizando isso daqui que foi dito. Se você gostou, não deixa de curtir esse vídeo, é importante demais isso. E encaminha esse vídeo para pessoas que você ama. Sabe? Encaminha essa forma de perceber a astrologia, essa forma de perceber o mundo. E eu desejo para você que você alargue a sua percepção, que você encontre novas soluções para velhas questões e que você aproveite esse momento de transformação para se transformar. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.